Antes de mais nada, antes de ler essa palavra que hoje o Senhor já colocou no nosso coração, eu quero perguntar a você. Eu sei que alguns, o dia de hoje foi uma bênção, fluiu, mas para outros, para a vida de alguns hoje foi dia de perseguição, hoje foi um dia de tribulação, hoje foi um dia de dificuldade para alguns. Mas, às vezes é fácil dar glória a Deus na bonança, na vitória, quando tudo vai bem. Mas mais corajoso e feliz e bem-aventurado é aquele que sabe dar glória a Deus também na perseguição e na tribulação. E eu quero convidar você. Eu não sei qual é a sua situação, como você chegou aqui, qual é o teu problema, né? Cada um de nós temos as nossas causas diante do Pai, mas indiferente de qualquer coisa, o Senhor que conhece a tua vida, que você abra a tua boca neste momento, dê um glória a Deus, independente da circunstância que você chegou nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Deus, em nome de Jesus, porque é corajoso e valente aquele que sabe dar glória no momento da dificuldade, amém? Eu quero já ler com vocês aqui em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, vamos ler essa passagem. É um pouquinho longa, amados, mas é necessário ser lida essa passagem por inteiro para que você entenda o que Deus quer falar com você, o que Deus também está falando comigo, porque a palavra começa daqui, ó, para ir para vocês. Deus também fala comigo. Ô Lu, me perdoa, mas já está. Colocar agora há pouco. Isso é bom, né? Obreiros atentos. Obreiros atentos. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Lu. Deus abençoe. A Paula já adiantou aqui. Vamos lá ler em Daniel capítulo 3. Eu vou ler essa passagem, mas eu quero que você preste atenção. Não perca uma vírgula dessa passagem, porque ela, mesmo na leitura, Deus vai já estar falando com você. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe és dada, ó homens de todas as nações, povos e língua. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse
adorassem a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: olha só que o incrédulo fala quando um servo de Deus é fiel ao Senhor. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decretei que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Eu quero convidar você a dar uma salva de palmas a este Deus poderoso.
A este Deus fiel que nesta noite quer falar com você. A este Deus fiel que também quer te livrar de fornalhas. A este Deus fiel que quer te tirar de problemas que você acha que vai ser derrotado, eliminado. Aquele problema que você está se sentindo frustrado. Deus quer fazer uma obra extraordinária e tremenda na tua vida nesta noite. Amém? Aleluia. Podem se assentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens, quando nós olhamos, quando nós ouvimos essa história, quantas vezes nós não ouvimos, né, já essa pregação, falando desses 3 homens de Deus, quantas vezes nós não já ouvimos na televisão, falando sobre esta passagem, que aos meus olhos, ao meu coração, é uma passagem tremenda, porque ela fala muito ao meu coração e me faz lembrar quem é Deus no momento da minha tribulação. E esses homens, eles passaram por essa provação, digamos assim, porque era uma prova que eles passaram, e a palavra de Deus fala que Deus não nos dá prova maior que a gente não possa suportar. Mas estes homens, eles foram livrados pelo Senhor, não é porque eles eram jovens, bonitos, formosos. Deus não livrou eles porque eles estavam lá na Babilônia, saíram cativos, eram judeus, saíram cativos e levados à Babilônia. Ai, coitadinhos, não. Deus os livrou com uma causa e propósito e, acima de tudo, porque esses homens tinham 4 características que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, para que Deus venha também a falar e mostrar como nós devemos estar também diante de Deus, para que Ele possa honrar a tua vida, assim como Ele honrou estes 3 homens de Deus. Pessoalmente, Deus foi lá e livrou. Você crê que Deus pessoalmente pode ir ao teu encontro, na tua dificuldade, e te livrar dessa fornalha que talvez você se encontre? Em nome de Jesus? Você pode experimentar, ter essa experiência com Deus. Cada um tem uma experiência árdua, né? Cada um tem uma experiência que, na verdade, nos fortalece. Porque as experiências difíceis nos aperfeiçoa a nossa fé. Por isso que eu pedi a você, para dar glória a Deus, se você está passando por alguma dificuldade. Porque você manifestando confiança em Deus já é um bom princípio para que Deus possa agir. E um deles é que eles eram tementes a Deus. Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Este versículo ao qual é muito importante essa postura, né? Essa maneira de estarmos diante de Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Amém? Amém. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, né? Este temor era uma das características de que Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham. Eles temiam a Deus. Estava no meio de povos ali, adoradores, idólatras, pessoas que tinham vários deuses. Ali não dá para se contar quantos deuses existiam, tanto que Nabucodonosor ergueu uma estátua do nada. Por ser de ouro, exigia aos povos que fosse adorada. Ou seja, a qualquer momento, dali a 2, 3 minutos, surgia um novo Deus para ser adorado. Mas o temor que Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham no Deus vivo, puderam, nesse momento, fazê-los compreender que o único ao qual eles deviam temer, de fato, e se prostrar,
era o Deus Altíssimo. O Deus que eu e você conhecemos, o Deus que eu e você fomos alcançados, impactados pela sua palavra, pela sua verdade, pelo seu amor acima de tudo. Nós tivemos um encontro com Deus que nos trouxe temor também, para que nós viéssemos a ter, assim como diz lá em Salmo 1, porque só quem tem temor de Deus pode realmente tomar essa decisão de ter essa atitude. Salmo 1 diz assim, olha quem teme a Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Amados, tinha muitos ímpios ali na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam isolados do pecado, não estavam isolados de coisas que viessem tirá-los da presença de Deus. Eles não estavam isolados disso. Assim como eu e você, todos os dias, quantas vezes o inimigo não vem nos tentar a pecar contra Deus? Quantas vezes o inimigo não vem com as suas setas inflamadas, tentando nos tirar da presença de Deus? E aqui fala que não segue o conselho dos ímpios. Aliás, Sadraque, Mesaque e Abidnego andavam com Daniel, né? Eles eram amigos, andavam lado a lado. E se você for ler toda a passagem onde esses amigos se conversavam, você vai ver que eles pediam conselho um do outro, porque eles sabiam quem temia a Deus para aconselhá-los no momento também da dificuldade. Quantas vezes Daniel não foi até Sadraque, Mesaque e Abidnego pedindo para que orasse pela vida dele, porque ele entraria numa prova muito grande, talvez perdesse até a vida, mas ele falava com aqueles que eram tementes a Deus, não com os ímpios. Ali havia muitos ímpios, mas eles decidiram buscar o conselho dos sábios, e este era um princípio de temor a Deus. Ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eles meditavam, eles oravam, eles tinham essa característica de temor a Deus, de não perder a presença de Deus. Eles buscavam incansavelmente pela presença do Deus vivo, que só Ele poderia trazer consolo e paz na vida deles, no momento onde eles estavam praticamente escravos na Babilônia. Quantas vezes nós olhamos até para trás e já nos vimos ali escravizados pelo nosso passado, lá no pecado. Quantas vezes fomos açoitados por aquilo que nós estávamos presos, né? Era na prostituição, era nas drogas, era no julgar, em tantas outras coisas que fazíamos outrora no passado, e quantas consequências nós tínhamos por vivermos e deixarmos este pecado nos dominar. Olha quantas consequências nós vivemos neste período onde nós não temíamos a Deus. Mas a partir do momento que nós passamos a temer a Deus, estes pecados passam a não nos dominar mais, esses pecados passam a não nos açoitar mais, porque nós tomamos uma posição, um posicionamento diante de Deus. E olha só o que fala aqui, é como árvore plantada, à beira das águas correntes, se dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Amém? Tudo que aquele que teme ao Senhor, que confia nele faz, prospera. Às vezes nós oramos aqui, né? Senhor, faz prosperar aquilo onde os teus servos colocarem as suas mãos. Que ali haja prosperidade, que ali haja bênção, que ali haja resposta, que ali haja, Senhor, em nome de Jesus, a tua resposta pela fidelidade, temor dos teus filhos a ti.
O temor era uma das características de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A segunda característica que fizeram com que Deus olhasse para eles e se agradasse, eles tinham uma aliança com Deus. Irmãos, às vezes nós olhamos, né? Eu tenho a minha aliança, o pastor tem a dele, a gente olha aqui a nossa aliança. Todos conhecem, né? A aliança, ela não tem princípio, nem tem fim, ela é uma coisa uníssa, né? E ela nos faz lembrar algo, né? A aliança é um compromisso que nós temos com alguém. É assumir uma responsabilidade com alguém, que é importante para nós. O casamento, ele é simbolizado através de uma aliança. Nós que temos uma aliança com Deus, né? Quando nós nos casamos, nós não só temos uma aliança com a nossa esposa ou com o nosso marido, mas pedimos para que esta aliança se estenda a Jesus, para fazer parte deste casamento, né? Com Jesus fazendo parte desta aliança, não há investida do diabo que possa derrotar uma família que lembra do compromisso dela, acima de tudo, com Deus. Tem também outros tipos de aliança, não só de casamentos, mas nós temos também uma aliança ministerial. Nós também temos uma aliança, um compromisso na obra de Deus. Você que tem uma aliança com o Senhor no teu ministério do diaconato, no ministério do presbitério, no ministério do pastorado, no ministério de colaborar, no ministério da limpeza, no ministério da cantina, no ministério infantil. Quantos ministérios tem dentro da igreja, onde nós firmamos uma aliança com Deus. Quando você veio aqui à frente, obreiro, e você aceitou a unção de Deus, você aceitou e firmou uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Ainda que o inimigo tente, no meio do caminho, colocar tantos impedimentos, tantas coisas, para fazer você esquecer dessa aliança, Deus, ele não se esqueceu. Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança com você. E qual o nosso procedimento? Muitas vezes, irmãos, nós, diante das correrias, das nossas questões pessoais, nós esquecemos dessa aliança e começamos a não priorizar mais aquilo ao qual nós nos comprometemos com o Senhor. Às vezes nós olhamos e às vezes achamos que, nossa, é tão difícil servir ao Senhor. Tem tantas coisas que às vezes me impedem, tem tantas coisas, Senhor, que às vezes eu tenho que fazer uma coisa ou outra, Pai, me ajuda, né? Mas quando nós fazemos uma aliança, ela é bilateral. A fidelidade, ela não vem só de uma parte, ela vem da outra também. Ela vem dos dois lados. A aliança que nós temos é bilateral. Eu fiz aliança com alguém. Eu fiz uma aliança com Deus. E aí, esses homens, eles tinham uma aliança com Deus. Deus não deixava de ser fiel a eles. Deus não deixava. Mas eles também tinham uma postura de compromisso e aliança com Deus. Eles não deixavam essa aliança se romper, adorando outros deuses. Eles não deixavam essa aliança se romper, se entregando às paixões e os manjares que eram ali apresentados todos os dias, para que eles rompessem essa aliança. Todos os dias
É apresentado algo, um manjar novo, algo que enche os olhos, algo que muitas vezes até alegra o coração. Mas isso que é apresentado a você, meu amado, é para que você rompa uma aliança de fidelidade que Deus tem acima de tudo com você. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida. Não olhar para a vida do irmão, da direita, da esquerda, do de trás, da frente. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu estou sendo fiel a Deus? Porque foi por causa dessa fidelidade também que Sadraque, Mesaque e Abidnego, por essa aliança que eles jamais deixaram romper, é que aconteceu esse livramento. Você quer a honra de Deus? Você quer ser honrado por Deus na situação onde você está? Não rompa a aliança que Deus tem com você. Se você tem no seu coração uma aliança que você se comprometeu com o Senhor, não deixe que nada venha romper esta aliança, porque a parte de Deus é fiel, porque Ele é fiel à sua palavra. Seja fiel ao Senhor e você verá o grande livramento que Deus vai dar para a tua vida, em nome de Jesus. Outra característica, aliás, vamos lá ler em Salmo 89, 28. Antes de ir para a próxima característica. Ai, meu Deus, o tempo está... O relógio, por favor. Segura aí. Olha só o que Deus fala. Manterei o meu amor por Ele para sempre. E a minha aliança com Ele jamais se quebrará. É Deus falando com você. Olha só a fidelidade de Deus, a que ponto chega. Olha, manterei o meu amor por Ele, pelo servo do Senhor. Falava-se ali de Davi, da fidelidade que Davi tinha com Deus. E aí o Senhor fala, manterei o meu amor por Ele para sempre. E a minha aliança jamais, com Ele jamais se quebrará. Deus tinha uma aliança de fidelidade com o servo dele. Deus tem uma aliança de fidelidade com você, sendo fiel à sua palavra, sendo fiel e obediente, né, às ordens de Deus. E as ordens de Deus não são pesadas, meu amado. As ordens de Deus não são fardo pesado, não. Porque isso é o que o mundo tenta mostrar para nós, isso é o que o inimigo tenta mostrar e nos apresentar que as ordens de Deus são pesadas. Em alguns momentos é onde muitos aí chuta o pau da barraca, né? Chuta o pau da barraca, fala, não quero não, tá, essa palavra é pesada demais para mim. É? Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham uma aliança, que eles sabiam da importância que ela representava na vida deles, e não deixou essa aliança ser rompida, de maneira alguma, porque eles sabiam o que o Senhor poderia fazer por aqueles que se achegam à presença dEle com o coração contrito, com o coração quebrantado, aquele coração ao qual Deus jamais vai desprezar. E esta foi mais uma característica de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tiveram muitas oportunidades, queridos. Eles eram em 4, tinham muita oportunidade de cada um adorar um Deus. Mas assim como nós cantamos aqui, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Assim nós declaramos nesta noite, num louvor, cantando. Você prestou atenção no que você tem cantado aqui na igreja? Você tem prestado atenção naquilo que você tem declarado a Deus aqui dentro da casa do Senhor? Porque ainda que você cante baixinho, mas Deus está ouvindo aquilo que está saindo dos teus lábios. Que sejam palavras sinceras a Deus. Escolha a Deus no momento que você for pressionado por alguma coisa, por alguma palavra, algum pecado, algo que tire da presença de Deus. Lembre-se através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Eu quero ser amigo de Deus. Eu não abro mão da presença de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Eu escolho ser amigo do Altíssimo Deus, assim como eles declararam ali. Não quero me sujar, não quero trocar
o Deus grande e poderoso, ao qual nós conhecemos por qualquer outro que exista na face da terra. Eles eram sóbrios para orar. Lucas 21, 36. Vamos lá ver. Outra característica que esses homens de Deus tinham era orar. Isso chamava atenção. Isso chamava muita atenção. Vamos lá, Lucas 21, 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Às vezes tem aqueles irmãos aí que, cada um tem uma história. Eu tenho a minha história do banheiro, né? Quantas vezes eu não procurei escapar naquele momento do perigo, naquele momento de afronta do inimigo ali no meu trabalho, ou em qualquer outro lugar. O banheiro, na vida de alguns, tem muita história para contar, né? Para quem trabalha, não tem outro lugar. Você vai orar na frente do povo que está zombando e afrontando você? Não! É na hora que falta o quarto. Sabe aquele quarto que você busca em secreto a presença de Deus? Você não tem o quarto naquele momento, mas você tem um banheiro lá na firma que você pode entrar, se prostrar e pedir a misericórdia de Deus. Era a hora que Sadraque, Mesaque e Abdinego tinham também com Deus de orar. Eles tinham o hábito de buscar a Deus. Eles tinham o hábito de ter um relacionamento íntimo com Deus, que acontece através da oração. Nós precisamos orar, amados. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Você está passando por essas dificuldades, você está passando por essas afrontas, por esses desafios que têm acontecido na sua vida. A tua oração, a tua dedicação ao Senhor, a tua intimidade que você tenha com Deus, pode fazer mudar muita coisa, transformar essa situação da água para o vinho. Porque essa história eu posso ver. Sadraque, Mesaque e Abdinego diante da morte. Porque eles iam entrar na fornalha. Aos nossos olhos humanos, se a gente não olha por fé, o que a gente fala? Ixi, já era. Vão virar churrasquinho, né? Porque acho que nem churrasquinho ia sobrar, porque a fornalha estava tão quente que se queimava rapidamente. Mas eles tinham uma intimidade com Deus tão grande, um relacionamento com Deus tão grande, que aquela fornalha não intimidou eles, não fizeram eles recuar naquilo que eles tinham dito. Irmãos, quantos aqui muitas vezes está passando por alguma, confrontado ali de repente a mentir, né? Mas, irmão, eu já passei por uma situação assim, sabe? De ir no trabalho, eu atendi o telefone às vezes, nesse último mesmo. Eu atendi o telefone, aí uma vez o meu encarregado falou assim: Fátima, se for para mim, fala que eu não estou. Eu falei assim: olha, então... Gente, eu fui bem sincera. Às vezes a gente fala: nossa, mas a pastora foi tão corajosa a esse ponto. É a coragem do Espírito Santo, a intimidade com Deus que faz a gente tomar essa atitude. Eu falei: olha, senhor Adalberto, e o telefone tocando. E eu sendo pressionada: atende, Fátima. E eu: senhor Adalberto, o senhor está aqui. Eu não vou dizer que o senhor não está aqui, porque o senhor está aqui, né?
Mas Fátima, fala lá, Fátima, que eu não estou. Eu falei, mas o senhor está aqui. E ficamos nesse questionamento. Você está aqui, o telefone tocava. Você está aqui, o telefone tocava. Eu sei que aí o telefone parou de tocar. Ele falou, Fátima, você não atendeu. Eu falei, para dizer o quê? Para mentir? Eu falei assim, olha, seu Adalberto, você pode chamar outra pessoa, então, para atender, que se dispõe a ter esse tipo de mentira, porque eu não vou. Eu não vou me dispor a isso. É a mesma coisa de você passar por uma fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, de negarem a sua fé, a sua postura espiritual para com Deus, diante de pequenas coisas. Eles tiveram um desafio grande, eles podiam perder as suas vidas, mortos ali, queimados, mas não negaram, preferiram obedecer a Deus, preferiram agir e demonstrar o amor que eles tinham a Deus, mesmo correndo risco de vida. Às vezes, por coisas tão pequenas, nós negamos a Deus. Coisas tão pequenas no nosso dia a dia, e nós fazemos achando que Deus está alegre, continua feliz. Meu servo alimentinho, olha que bonito. Deus não fica alegre. Deus fica triste. Deus fica esperando algo mais, porque quantos de nós temos ouvido a palavra de Deus? Quantos de nós temos sabido que o Espírito Santo de Deus é conosco? Quantos de nós temos tido nossas experiências com Deus? Quantos de nós temos andado com Deus? E às vezes por causa de uma provinha, pequenininha, às vezes é provão para os outros, porque tem gente que gosta de mentir, né? Tem gente que, oh, meu Deus, mas é uma mentirinha santa. É uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém. É uma mentirinha bobagem. Depois, né, Deus me perdoa. É a mesma coisa que está dizendo ao rei Nabucodonosor, Senhor, rei, eu vou adorar a imagem para me livrar lá da fornalha. Senhor, seu gerente, eu vou mentir para me livrar de ser mandado embora. É a mesma coisa. Qual é a nossa postura diante dos desafios que nós temos? Porque a postura que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram foi de se negar a si mesmo para obedecer a Deus. Queridos, ainda que ele passasse pela morte, né? Ainda que eles passassem pela morte, a palavra de Deus fala que até a morte foi vencida na cruz do Calvário. E nada, nem a morte pode te tirar das mãos do Senhor, do amor de Deus, do cuidado de Deus, de ser participante da vida eterna com o Senhor. E eles tinham essa certeza no coração deles. Ainda que experimentemos a morte, ainda que passemos por esse momento de tribulação na nossa vida, ainda que percamos nossa vida lá dentro, mas ainda assim, eu não vou negar a Deus, eu não vou adorar outros deuses. Ainda que percamos a nossa vida aqui. Nós não sabemos como um dia nós iremos, como um dia partiremos. Às vezes a gente fantasia, né, deixa a nossa vida cristã bem hollywoodianizada, né? Um final feliz. Sempre a gente imagina a nossa cabeça um final feliz. Então, aí um dia, aí eu dormindo, aí eu vou morrer, aí eu não vou sentir nada, né? Aí eu vou para a glória. E às vezes não é bem assim. Às vezes é no momento da enfermidade, que às vezes passamos. Quantos irmãos, né, que nós conhecemos, ou de outras igrejas, ou mesmo daqui, já tiveram que enfrentar a morte. Passaram por momentos difíceis, mas foi só uma passagem, porque logo encontraram alegria e gozo no Senhor, pela eternidade. Pela eternidade. E todo o sofrimento que eles passaram aqui foram recompensados em Deus. Em Deus. Então não tema as coisas dessa vida, os desafios que a vida oferece, porque maior recompensa tem Deus para te dar. Amém? Eles tinham fé. Esses homens tinham muita fé. Vamos ler lá em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6.
Eu creio que entre nós existem muitos valentes, assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu sei que entre o povo de Deus existem muitos valentes, corajosos, que vigiam, que buscam. Não são perfeitos, mas têm se esforçado e Deus tem contemplado a tua vida. Deus tem contemplado a tua vida. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aliás, deixa eu ler de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? E de fato, essa fé fez com que eles, nesse desafio grande de nós, né, seres humanos, quem não tem medo da morte, né? Eu vou falar aqui que eu não tenho medo? Tem. Todo mundo tem medo de morrer, né? Mas é um medo, entre aspas, porque nós já sabemos que através de Jesus Cristo a morte já foi vencida. Essa é uma maneira carnal de dizer o medo da morte, mas o espiritual, crer, ele confia, ele crê que depois desta vida, o Senhor preparou um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais sofrimento. Às vezes você passa por um sofrimento tão grande, um sofrimento tão insuportável às vezes, alguma dificuldade que às vezes você fala, meu Deus, parece que eu vou me definhar nesse problema, parece que eu vou ser destruída por ele, Senhor, me ajuda. Mas pelo fato de você se manter fiel, pelo fato de você temer, confiar no Senhor, ter essa fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda que nós não vejamos tudo aquilo que o nosso coração anseia, porque todavia é feita a vontade de Deus, não a minha e a sua. A vontade de Deus, ela vai sempre prevalecer. Se for vontade de Deus, que você veja aquilo que o teu coração almeja nesta terra ainda, você vai ver. Mas se não for a vontade de Deus, louvado seja o Senhor. Porque ainda que eu suba, achando que não vi, mas que não era a tua vontade, eu vou ver. Eu vou ver ruas de ouro, onde eu vou andar. Eu vou ter um lugar onde eu vou poder estar na presença de Deus pela eternidade, abrindo os meus lábios, louvando a Deus, adorando ao Deus. E que toda lágrima dos meus olhos, o Senhor não mais permitirá que caia, porque estarei na sua presença pela eternidade. É isso que Deus tem reservado para você. É isso que Deus tem reservado para a tua vida. Persevera! Persevera, não desista. Continue orando. Não desista. Porque a recompensa maior está guardada nas mãos de Deus. Não deixa se perder essa bênção que você tanto quer. Não se deixa perder. Persevera em nome de Jesus. E esta palavra também nos fala desse momento onde Sadraque, Mesaque e Abdinego se colocam realmente numa verdadeira prova. Onde eles falam que se tiver que enfrentar a morte, ainda assim, eles enfrentariam. Romanos 8, 35 ao 37, para terminar. Amém? Romanos 8, 35. É aí mesmo. 8, 35 ao 38. 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Pois estou convencido, acho que tem mais. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Acho que termina aí. Amém. Nada pode te separar do amor de Deus. É a tribulação, é a nudez, é a fome, é os desafios. Ainda que você tenha que enfrentar essas coisas todos os dias, lutando e se esforçando para agradar este Deus, assim como esses homens lutaram. Porque, irmãos, nós lemos essa história e parece uma coisa tão fácil, mas na pele deles eles sabem a dor e o sofrimento que eles passaram. Mas, contudo, eles confiaram no Senhor, que ainda que eles passassem por tudo isso, nada poderia separá-los do amor que está em Cristo Jesus. E eu digo a você, não sei o seu problema, se o seu problema tem nome, Deus sabe. Mas ainda este problema não pode te separar do amor de que está em Cristo Jesus. Porque diante dos desafios, eu temendo a Deus, eu tendo uma aliança com Deus, eu orando, e eu tendo fé, eu creio que eu vou vencer. Amém? Eu vencerei. Aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você não foi colocado nesta terra como perdedor, nem como cauda. Mas o Senhor, no momento dele, na hora dele, porque há um tempo determinado para todas as coisas, aquilo que Deus tem para te honrar nesta terra, talvez faça coisas grandes, como fez com Sadraque, Mesaque e Abdinego, de honrar a vida deles, com tamanha coisa, que até os ímpios se converteram ao Senhor. Quantas pessoas estão em volta de você? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos amigos estão ao redor da tua vida? Aguardando somente que você, na verdade, tenha uma postura de fé. Porque essa postura que Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram, fizeram aqueles homens idólatras cederem e dizerem que era para adorar, passarem a adorar ao Deus Altíssimo, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Muitos que estão ao teu redor, por causa da tua postura de fé e de amor a Deus, um dia estarão aqui também, para adorar a este Deus Altíssimo ao qual você tem buscado. Você não está buscando qualquer Deus aqui nesta noite, não, você está buscando ao Deus Altíssimo, ao mesmo Deus que livrou esses homens da fornalha. Deus também está aqui pronto e fiel para te ajudar, para te auxiliar, para te acudir em nome de Jesus. Amém? Quero convidar vocês a ficar de pé e orar comigo antes do término. Eu convido já o pastor também para estar aqui à frente. Quero que você feche os olhos. Convido você a ficar com seus olhos fechados. Creio que o Espírito Santo nos faz refletir. Talvez para alguns achem assim, mas talvez, Senhor, essa palavra não é para mim. Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã, porque nenhuma palavra que é dita aqui no altar é em vão. Essa palavra vai servir para você. Se você não achou que serve hoje, ela vai servir para você. E eu creio que no dia de hoje, muitas vidas já foram abençoadas,
porque foram chamadas a terem uma postura diante de Deus, uma postura de fidelidade. Feche os seus olhos, repita comigo.